A arbitragem costuma ser o tema mais controverso em discussões de futebol. Com decisões questionáveis e muitas vezes até absurdas, alguns erros marcam a história do esporte e são motivo de briga por anos. Nesse episódio especial do Radar Peleja, eu relembro 3 vezes em que erros de arbitragem geraram polêmica. Se liga na nossa retrospectiva. Eu já te contei aqui no Radar Peleja algumas histórias de arbitragens bizarras, para não dizer suspeitas, mas poucos erros foram tão grotescos quanto os que aconteceram no jogo entre Austrália e Croácia, na Copa de 2006. Afinal, você conhece algum juiz que já perdeu conta de quantos cartões deu para um mesmo jogador? O Radar Peleja de hoje é sobre a arbitragem absurda de Graham Poll. O grupo F da Copa do Mundo da Alemanha tinha uma clara favorita, a badalada seleção brasileira de 2006. Era praticamente certo que o Brasil se classificaria para o mata-mata em primeiro lugar. Então, as outras seleções teriam que brigar pela segunda vaga do grupo. Na última rodada da fase de grupos, com o Brasil confirmando o favoritismo e já classificado para as oitavas, o Japão, a Croácia e a Austrália ainda sonhavam com a classificação. E o confronto direto entre australianos e croatas seria decisivo para as duas seleções. Quem ganhasse o confronto estava na próxima fase. No apito, um dos árbitros mais conceituados do momento, o inglês Graham Poll, que inclusive era cotado para estar na final do torneio. O jogo daquela noite, em tese, era só mais um degrau na caminhada do juiz até a decisão do Mundial. Ao menos era isso que todo mundo esperava. Mas o jogo começou já meio esquisito, com uma saída falsa e talvez uma previsão do que estava por vir. Autoriza Graham Poll, mas não valeu a saída. Saída falsa, é a primeira que eu me lembro nessa Copa. Exatamente com o bem-humorado Graham Poll. Quando a bola rolou de verdade, os croatas começaram melhor e abriram o placar logo aos 2 minutos. Mas não demorou muito para as lambanças do juiz começarem. Bola na área da Croácia. O atacante australiano domina e é claramente derrubado pelo zagueiro croata. Ainda no primeiro tempo, outro lance de pênalti para os australianos. No segundo tempo, a Croácia voltou a ficar à frente do placar depois dessa falha do goleiro australiano e estava garantindo a classificação. Alguns minutos depois do gol, o croata Simonic deu uma entrada mais forte no adversário e levou seu primeiro cartão amarelo. É importante que você guarde essa informação. Depois disso, as coisas começaram a se complicar para o juiz. Faltando menos de 15 minutos para o final do jogo, a Austrália conseguiu mais uma vez o empate. Com um detalhe, o atacante Harry Kewell, que botou a bola para dentro, estava impedido. E foi aí que as coisas ficaram ainda mais dramáticas. Para tentar impedir o contra-ataque australiano que decidiria o jogo, o zagueiro Simonic fez uma falta no meio do campo. O juiz correu na hora para lá e mostrou um cartão amarelo para o camisa 3, o seu segundo na partida. Então ele recebeu o vermelho e em seguida foi expulso, certo? Errado. O juizão mandou o jogo seguir e o Simonic continuou na partida. O atacante australiano Mark Viduka, que sofreu a falta, percebeu na hora o erro do juiz. Eu tinha certeza que era o segundo cartão amarelo. Perguntei para ele quantos cartões o Simonic tinha recebido. Graham disse que era só um, mas ele estava errado, disse o Viduka depois da partida. O jogo continuou, apesar da revolta dos australianos. Depois de muita tensão nos minutos finais, já nos acréscimos, o zagueiro Simonic foi reclamar de novo com o juiz, e dessa vez não teve jeito. Foi a primeira vez na história das Copas que um jogador recebeu 3 cartões amarelos no mesmo jogo. Depois de colocar para fora o croata, o juiz parece ter percebido a lambança e decidiu terminar o jogo. A atuação bizarra e histórica do inglês virou manchete em todo o mundo e uma dor de cabeça para a FIFA. O presidente da FIFA na época, Joseph Blatter, criticou abertamente toda a equipe de arbitragem, que poderia ter se falado pelo rádio durante a partida. Nós tínhamos 4 pessoas lá, e o que não é compreensível é que ninguém interveio. Alguém deveria ter corrido pro campo e dito, pare, pare. O juiz Graham Poll teve que prestar esclarecimentos pro comitê de arbitragem da entidade e justificou o erro, dizendo que se confundiu na hora de anotar o primeiro cartão amarelo do Simonic. Segundo o que escreveu na sua biografia Seeing Red, o sotaque do croata confundiu ele na hora. Isso porque o Simonic nasceu e foi criado na Austrália, mas se naturalizou croata anos mais tarde e sempre atuou pela seleção do país europeu. Então, no calor do momento, o juiz anotou no cartão que tinha dado uma advertência pro camisa 3 da Austrália, pelo sotaque do cara, e por isso acabou se complicando. Apesar da explicação, ele foi cortado da fase de mata-mata da Copa de 2006 e nunca mais apitou um jogo de Mundial. O trauma daquela partida e a fama que ele ganhou pelos cartões foi tão grande que no ano seguinte ele decidiu se aposentar, depois de trabalhar na segunda divisão inglesa. Foi um final melancólico pro árbitro que, antes daquela partida, era um dos mais respeitados do mundo. E aí, você lembrava dessa lambança do Graham Poll? O juiz chegou a falar alguma coisa pra vocês, explicar por que ele anulou o gol, Henrique? É um banana, é isso que ele é. Tô sempre pro time da casa, esses bananas.
Essa entrevista do Henrique, zagueiro do Palmeiras, mostra que o time estava inconformado com a anulação de um gol no jogo contra o Inter em 2012. Esse lance fez parte da luta do Palmeiras contra o rebaixamento naquele ano e causou uma polêmica muito grande que vários torcedores ainda não se esqueceram. É por isso que o Radar Peleja de hoje conta a história do gol de mão do Barcos. Campeão da Copa do Brasil em 2012, o Palmeiras parecia que teria uma vida tranquila no resto da temporada. Mas em 1 ano e meio de muitas lesões, a equipe chegou na reta final do Brasileirão lutando contra o rebaixamento. Na 18ª posição na tabela, uma vitória contra o Cruzeiro por 2-0 na 32ª rodada reacendeu as esperanças dos palmeirenses de não cair para a Série B. E o próximo jogo era contra o Inter no Beira-Rio, com apenas a vitória importando. O Palmeiras abriu o placar no primeiro tempo, mas viu o Inter virar o jogo no segundo tempo com o gol do Rafael Moura. A maior esperança era o atacante Hernan Barcos. O Pirata, como ele era chamado, era o principal nome do Palmeiras naquela temporada e terminou o ano entre os maiores artilheiros do país com 28 gols. Aos 16 minutos do segundo tempo, ele atendeu às expectativas e empatou o jogo, mas começou uma confusão. O gol do Barcos foi feito com a mão, mas tanto o juiz quanto os assistentes confirmaram esse gol. Depois de muita, mas muita reclamação dos jogadores do Inter e também muita conversa, o árbitro voltou atrás e anulou o gol. O Palmeiras alegou que a decisão final do árbitro aconteceu depois de interferência externa das imagens da TV e do delegado da partida, Gerson Baluta, o que na época, antes do VAR, era completamente proibido. Numa entrevista para Globo, o árbitro disse que a decisão foi mérito da sua equipe, porque foi o quarto árbitro, Jean-Pierre, que viu o erro e avisou sem interferência externa. A demora em relação à marcação do lance foi porque estávamos tentando identificar quem foi que colocou a mão. Se viesse da TV a informação, eu teria dito quem colocou a mão e dado o cartão amarelo. Já o Barcos disse que o lance não foi intencional e que o motivo para ter feito o gol de mão foi uma falta do zagueiro do Inter dentro da área. Se você vê a imagem, fica claro que ele tá me puxando. Se eu tivesse a intenção de pegar a bola, eu pegaria de frente e fui puxado dentro da área. O Palmeiras levou o caso pro STJD pedindo a anulação da partida, mas foi derrotado por 9-0. Depois da derrota em campo e no tribunal, o clube passou mais 2 jogos sem vencer e teve o rebaixamento confirmado 2 rodadas antes do fim do campeonato. Para um time ser rebaixado, muita coisa tem que acontecer, mas para quem torce para um clube que já caiu, sempre tem um lance ou um jogo que fica marcado. Seu clube já passou por isso? Já foi rebaixado e marcado por um lance? Eu me confesso e já lembro um aqui, quando a Ponte Preta foi rebaixada com uma dedada do Rodrigo contra o Trellis. E já existe Radar Peleja sobre isso. A arbitragem se torna um grande problema que tende a influenciar o futebol brasileiro. Passa o lance do Gabigol chutando o Fernandinho, passa o lance do Arrascaeta, vergonhoso, é para expulsar 30 dias seguidos. As reclamações em relação à arbitragem sempre fizeram parte do futebol, mas nos últimos anos as tensões envolvendo os juízes, os jogadores e os dirigentes parecem ter aumentado no futebol brasileiro. O número alto de erros graves, as polêmicas envolvendo o VAR e os problemas internos na CBF estão gerando uma situação que está tirando todo mundo do sério. E é por isso que o Radar Peleja de hoje te explica a crise da arbitragem brasileira. Em 2021, a CBF passava por mais uma crise interna, depois que o presidente Rogério Caboclo foi denunciado por assédio sexual e moral, e aí afastado do cargo. No mesmo ano, em meio à confusão na instituição, Edinaldo Rodrigues foi escolhido como presidente interino e já chegou tendo que lidar com um problema sério: a insatisfação dos clubes com a arbitragem. A quantidade de erros nos jogos do Brasileirão irritava os jogadores e os dirigentes, principalmente quando essas falhas não eram corrigidas com o VAR. Numa das primeiras tentativas de diminuir a tensão, a nova gestão decidiu que a CBF ia começar a publicar os vídeos e os áudios das decisões do VAR, buscando mais transparência com os clubes. Essa decisão não agradou então o presidente da comissão de arbitragem da CBF, Leonardo Gaciba, que não apoiava a publicação dos vídeos. E sem dar nenhum motivo plausível para não adoção da nova prática, ele percebeu que não conseguiria barrar a medida. Então sugeriu que os áudios fossem editados antes de divulgar eles oficialmente. Bom, esse posicionamento já ajudou a desgastar ainda mais a relação do Gaciba com os dirigentes dos clubes, já que ele já era muito criticado pela forma de trabalhar e por não conseguir lidar com os erros recorrentes da arbitragem. O ápice dessa treta aconteceu em novembro de 2021, depois de um pênalti polêmico marcado a favor do Flamengo no jogo contra o Bahia. Aos 26 do primeiro tempo, quando a partida ainda estava 0-0, o juiz Vinícius Gonçalves Dias marcou pênalti num lance em que a bola claramente tocou no peito do zagueiro Conte do tricolor. Para piorar a situação, o árbitro não mudou a decisão mesmo depois de rever o lance.
lance ao ser chamado ali pelo VAR. Os jogadores do Bahia, que tentavam escapar do rebaixamento, ficaram revoltados e aí ameaçaram não voltar pro segundo tempo. Depois que a partida foi retomada, o jogo esquentou e 3 jogadores terminaram expulsos, 2 do Bahia e 1 do Flamengo. Os cariocas acabaram vencendo por 3-0 e complicando ainda mais a situação do clube baiano no campeonato. No Twitter, o presidente do Bahia, Guilherme Belintani, criticou muito a arbitragem. O futebol brasileiro virou um escândalo, um assalto, um absurdo. Fechem as portas. Um dia depois do jogo, com as tensões internas no limite, o Gaciba foi demitido da comissão de arbitragem. Já em março de 2022, o Edinaldo foi eleito oficialmente o presidente da CBF e 2 semanas depois nomeou o ex-árbitro Wilson Seneme como presidente da comissão. E experiente, o Seneme tinha sido presidente do comitê de arbitragem da Conmebol por 6 anos. Só que apesar da esperança de melhorar a crise, as polêmicas continuaram. Durante a temporada de 2022, muitos clubes e dirigentes criticaram a atuação dos árbitros e pressionaram publicamente ainda mais a CBF. O Palmeiras, por exemplo, enviou um ofício contestando o trabalho do árbitro Leandro Pedro Voaden e também da equipe do VAR, depois do clássico contra o São Paulo pelas oitavas da Copa do Brasil. A reclamação do Alviverde foi pelo pênalti marcado em cima do Caleri com a ajuda do VAR. O problema é que, como você deve saber, o árbitro de vídeo esqueceu de traçar as linhas para checar a posição de impedimento do atacante do tricolor, e isso teria anulado o lance. A polêmica custou a classificação do Palmeiras e o clube considerou que os erros causaram um prejuízo imensurável na temporada. Segundo a Central do Apito, no primeiro turno de 2022, o Brasileirão teve um erro grave de arbitragem a cada 2 jogos e os juízes mudaram de decisão 91 vezes, indicando o uso excessivo do VAR. Com a pressão aumentando por conta da quantidade de erros, a CBF reconheceu a crise do apito e afastou 7 árbitros e decidiu organizar uma reunião com os presidentes de todos os clubes da Série A e da Série B. Na reunião, o Seneme admitiu que os problemas existiam ou existem e apresentou algumas medidas para encarar a situação. Ocorreram erros absurdos, sim, muitos ocorrem, inclusive são inaceitáveis para vocês, para nós e para o futebol. Essa reunião nossa aqui, eu espero e tenho como objetivo que seja um divisor de águas também para a arbitragem brasileira. Dentre as ideias para tentar resolver o problema, a CBF anunciou que em agosto de 2022 faria uma intertemporada presencial de treinos práticos com os árbitros. Essa ação colocou 95 integrantes do quadro de arbitragem para treinar em situações reais de jogo, sendo acompanhados de perto e auxiliados pelo presidente da comissão. Ainda assim, a forma como a CBF lida com os problemas continua sendo muito criticada, principalmente por conta da falta de profissionalização dos árbitros brasileiros. Num comunicado, Salmo Valentim, presidente da Associação Nacional dos Árbitros de Futebol, pediu a demissão do Seneme e opinou sobre a crise. Os árbitros estão com medo, acuados, amordaçados. Chegamos no fundo do poço e não resta outra saída. Ou buscamos independência e profissionalização, ou esse amadorismo vai continuar trazendo cada vez mais prejuízos para o nosso futebol. Tenho certeza que você já ficou puto com algum erro de arbitragem que prejudicou o seu time. E aí, qual que você acha que é a solução para essa crise na arbitragem brasileira? Comenta aí embaixo, deixa o seu like, se inscreva no canal e até o próximo Radar Peleja.